Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um projeto muito legal. É uma luminária 3D personalizada, onde eu coloquei dentro dela aquela fita de LEDs que é a WS2812B e eu tenho 4 LEDs aqui dentro apenas. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou dar as dicas aqui como você pode imprimir a sua luminária, como que você configura a parte elétrica dela, como que você programa ela. Basicamente, existem vários tipos de fita LED, e aí você pode adaptar para que a fita LED fique distribuída em anel, pode fazer um quadrado dentro dele. Eu coloquei os 4 LEDs bem no centro, então ele faz uma iluminação por igual. Agora, se você colocar ela por volta da luminária, você consegue fazer outros tipos de efeitos, que também é muito legal. Além disso, essa luminária é recarregável. Eu coloquei dentro dela uma bateria LiPo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito disso, como que você pode fazer de uma bateria LiPo qualquer tensão. Então eu coloquei aqui um carregador de bateria LiPo, coloquei também um módulozinho Step Up, e aí tenho aqui dentro dela uma bateria LiPo alimentando 5 volts, o meu Arduino e a minha fita de LED. Então agora eu vou ensinar vocês como que a gente faz para imprimir a nossa peça 3D, ou melhor, como que a gente projeta a nossa peça 3D, depois parte para a impressão e depois como que nós fazemos o circuito dessa luminária. Fica muito fácil, você consegue um efeito muito bacana. Eu estava querendo isso para fazer uma iluminação diferente aqui para o meu cenário. Então por que não imprimir o mascote do Fanbots? Então eu coloquei lá dentro do Tinkercad, é um site onde a gente já aprendeu a parte de eletrônica, agora eu fiz dentro dele a parte de 3D. E aí coloquei o meu mascotinho dentro dele e gerei um 3D depois. Curte então esse vídeo, como que faz o passo a passo, desde o projeto 3D, projeto eletrônico, a programação e a montagem de tudo. Vem comigo! Aqui no site do Tinkercad, quando você entra em projetos 3D, ele permite que você faça qualquer tipo de projeto gratuitamente. Então reparem que aqui eu tenho 4 projetos em cima aqui, que são todos eles referentes à minha luminária. Eu tenho que separar por peças que eu vou imprimir. Acessando aqui essa luminária propriamente dita, nós podemos ver que ela é um conjunto de blocos, ou seja, é um conjunto de elementos que eu vou fazer o meu projeto 3D final depois. Que quer dizer isso, Kleber? Quer dizer que eu vou mesclando vários tipos de formas, umas caixas, cilindros, esferas e todo tipo de peça, e todo tipo de forma, e aí eu vou colocando quais são as medidas dessas minhas formas. Eu coloquei aqui as medidas que eu queria para a luminária. Eu alterei um pouquinho isso depois na hora de imprimir, mas não vem ao caso. E depois que você colocou todas as formas, você vai agrupá-la. Então, se eu for desagrupando aqui, por exemplo, a gente vai ver que eu tenho uma caixa vermelha. A caixa vermelha é o blocão. Só que o blocão, ele é sólido, inteiriço. Então, eu preciso deixar ele vazado. Para deixar ele vazado, eu preciso usar alguma caixa desse tipo, que é listrada assim, cinzinha, ou um cilindro. Então o que você faz? Você vem aqui, ó, eu vou colocar aqui em não ver a caixa. Olha só aqui, a caixa também é arredondada por dentro. Essa caixa, ela está dando todo o furo, né? Digamos assim, ela está removendo todo o meu interior da minha caixa vermelha maior. E aí eu adicionei os olhos, adicionei a boquinha. Aqui a minha antena eu deixei como um furo, porque eu imprimi separadamente depois, para agilizar a impressão. Resumidamente, o que o Tinkercad permite? Que eu faça esse monte de desenhos de formas básicas, eu vou agrupando as formas do jeito que eu quero, nas medidas que eu quero. Eu já sabia o que eu queria, né? Eu queria uma luminária naquele formato, naquele tamanho, daquele jeito, e aí eu agrupo todos de uma vez depois. Uma vez que eu agrupei, então eu seleciono aqui, por exemplo, e agrupei. Pronto, estão todos agrupados. Então agora se eu virar a caixa aqui, a gente vai ver o furo, olha lá que legal. Eu tinha colocado 2 furos, aquele quadrado e também um cilindro para fazer esse furo redondo e encaixar na minha base. Então, aqui no Tinkercad eu desenho qualquer coisa do jeito que eu quiser. Além de fazer a parte de cima da luminária, eu também desenhei a parte de baixo, aonde vai o meu circuito. Então eu fiz um furinho para colocar uma chave, liga, desliga, fiz um outro furo para colocar
a saída de USB, fiz um porta-parafuso, então coloquei tudo bonitinho, coloquei uma tampa, coloquei o encaixe para o LED, o encaixe para a luminária de cima, então ficou tudo bonitinho e eu mandei imprimir. Repare que quando você vai mandar imprimir, você tem que tomar muito cuidado com a parte de suportes. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais de Tinkercad, a gente pode fazer um vídeo dedicado para a respeito disso. O que a gente precisa tomar cuidado, como que a gente projeta uma peça 3D de forma adequada. Porque nem sempre, qualquer formato eu consigo fazer por causa da minha impressora, porque ela vai precisar de alguns suportes para conseguir imprimir aquela forma que eu quero. Então vamos dar uma olhada agora nos vídeos que eu fiz da minha impressora. Eu não consegui filmar tudo porque era uma impressão muito longa, a bateria da câmera acabou no meio das impressões, mas já dá para ter uma ideia de como ficou bem bacana. Revendo aqui o diagrama elétrico desse projeto, o que nós temos é um mix de outros vídeos que a gente já teve aqui no canal. O vídeo de efeitos de LED, onde eu mostro como que são os efeitos de LED que a gente iluminou para o Natal. E também aquele outro vídeo que nós colocamos os LEDs para piscar conforme o ritmo da música. Nesses dois vídeos, a ligação que eu utilizei são idênticas e é a mesma aqui. O que eu fiz lá? Eu coloquei os 5 volts e o terra indo na fonte, que no nosso caso aqui vai ser o módulo DC-DC. E depois nós temos uns fios de sinal que vem do LED até aqui o Arduino. No caso, eu estou utilizando o Arduino Pro Mini. Por que eu estou utilizando esse Arduino? Porque ele não tem conexão USB e ele é muito pequeno por conta disso. Como a luminária que eu fiz é uma luminária bem reduzida, eu preferi usar esse Arduino, visto também que eu não vou ficar reprogramando esse módulo. Eu vou apenas programar uma vez, depois pode ser que até que eu revise uma vez ou outra, mas a conexão de USB não é essencial para mim. Então eu utilizei esse Arduino. E aí eu coloquei esse fio no pino 10 do Arduino. Ok? É o pino de sinal. Como é uma distância bem curta entre os LEDs e o Arduino, eu não preciso colocar o resistor para casamento de impedância. Reparem que aqui eu coloquei um diodo. Por que eu coloquei esse diodo? Porque quando eu for programar o Arduino, vai vir uns 5 volts pelo USB. Então eu coloquei apenas para proteger, digamos assim, uma proteção adicional. Não necessitaria desse diodo se você tomar cuidado em desligar a bateria enquanto for programar pelo USB. Outra coisa que eu coloquei no meu projeto, vocês vão ver no vídeo, e eu não coloquei aqui, é um capacitor na entrada do módulo DC-DC. Eu coloquei esse capacitor para aumentar a tolerância do circuito em relação a picos de corrente que podem vir dos LEDs, né? Então ele, por exemplo, ele piscou um branco muito rápido, então ele vai puxar muita corrente do módulo. E para evitar que ele acuse a overcurrent, né, uma sobrecorrente, eu coloquei esse capacitor e esse capacitor vai fornecer essa corrente quando houver esse pico. Aqui nós temos o nosso módulo, o carregador de bateria. Ele sim é um USBzinho que eu coloquei para fora da caixa, o conector. E aí ele vai estar carregando a bateria sempre que a gente precisar. A bateria é uma bateria de 3.7 volts
e de 1000 a 1100 mAh. O módulo DC-DC não é exatamente esse aqui do meu circuito. Eu mostro ele no vídeo, você pode utilizar ele também se você for utilizar uma fita com muitos LEDs, ok? Porque ele tem mais capacidade de corrente. Como o meu projeto tem apenas 4 LEDs, eu utilizei um outro módulo DC menor. Ele tem uma capacidade de corrente menor, mas é o suficiente para o meu projeto. Um detalhe muito importante aqui é você fazer o ajuste de tensão antes de fechar a caixa. Eu não fiz isso, eu não mostrei no vídeo, mas o que eu fiz? Eu coloquei esse módulo de bateria com o carregador e pluguei ele aqui na entrada do módulo DC-DC. Pluguei um resistor aqui na saída e aí eu sintonizei os 5 volts, daí você pode até pôr um pouquinho a mais de 5 volts por conta do diodo. E aí o seu módulo vai estar sintonizado, vai estar ajustado com a tensão correta. Então esse é o circuito, vamos agora ver como que é a montagem dele dentro da caixa. A programação do Arduino, eu preciso utilizar um módulo FTDI, ou um módulo conversor de USB para UART. A gente já viu a respeito de UART aqui no canal. É um modo de comunicação serial e que é muito parecido com o USB, porém ele não está no mesmo nível que o USB, então a gente precisa desse módulo. Um Arduino qualquer, um Arduino Nano, um Arduino Uno, já tem ele embutido. No caso, como eu estou utilizando o Arduino Pro Mini, ele não tem esse módulo embutido, então eu usei um módulo externo e pluguei meu Arduino nele depois.
O código do Arduino é muito parecido com o que a gente já viu nos efeitos de LED. O que eu fiz? Eu fui retirando aquilo que eu não precisava mais. Então você pode olhar para aquele vídeo e retirar daquele código o que você quiser. Se você quiser colocar todos os efeitos, legal, pode manter. Se você quiser um ou outro, beleza, também pode modificar. No meu caso, eu deixei apenas 2 efeitos. Vamos ver ele aqui embaixo. Eu coloquei 2 efeitos então o meu random precisa estar entre 1 e 3, porque o 3 não conta dentro do random. E aí o que ele faz? Ele vai fazer um switch, ou seja, vai ser ainda aleatório, um modo ou outro. Então vai ser case 1 e case 2. No case 1 é o modo respiração, o breathing, e ele está fazendo uma aleatoriedade de cor também. E no modo 2, o case 2, ele vai ser o rainbow, vai ser o arco-íris. Então ele sempre vai estar ou no modo respiração ou no modo arco-íris. Voltando aqui para cima, é importante notar que a gente também tem que configurar o número de LEDs. Então se você está usando uma fita com mais LEDs, coloque aqui qual que é o número de LEDs nas duas variáveis. E também coloque aqui qual que é o pino do Arduino que você está utilizando. Você pode usar outro pino qualquer do Arduino. Eu coloquei aqui o pino 10 e está tudo ok. Então agora vamos acompanhar a programação do Arduino e o fechamento da caixa com o efeito final.